que ninguém fala sobre começar do zero, colocando aqui a minha experiência. Então, o primeiro ponto que eu quero falar é o medo. O medo de não conseguir, o medo de falhar, o medo de fazer errado, o medo de ninguém ver, o medo de alguém ver e criticar, o medo da exposição. Então, isso assim, é uma coisa que todos os dias é uma luta. Lutar contra esse medo. E assim, eu vejo a segunda semana do canal e eu vejo assim que cada dia vai ficando mesmo mais fácil. Cada vez que eu venho aqui e sento pra gravar, eu vejo que vai ficando assim, não que eu esteja à vontade pra gravar, que eu não tenha medo. Tenho, mas eu sinto assim que vai melhorando, a gente vai ficando mais tranquila, vai perdendo um pouco desse medo. O segundo ponto que quero falar é sobre a vergonha. Porque assim, pra quem é tímido é muito difícil falar. E pra quem não é tímido, não dá pra entender, porque tá falando aqui com a câmera, né? Eu não tô vendo, assim, o rosto de quem tá assistindo. Tô gravando aqui com o celular, eu tô sozinha aqui no quarto, então... mas não dá pra explicar. É uma vergonha, eu não sei. Acho que vem junto com aquele medo, né? O medo, o que as pessoas vão falar e o que as pessoas vão pensar. E se tiver algum julgamento. Mas assim, comigo é uma coisa mais assim... como explicar? Vou dar um exemplo de um Instagram, uma conta no Instagram que eu tinha. E aí eu comecei a publicar lá. Publicar minha rotina, minhas coisas. E aí minhas amigas começaram a ver. Então eu ficava morrendo de vergonha que elas viam. E eu ficava assim, nossa, eu vou apagar. Nossa, elas viram isso. E se elas curtissem e comentassem, ainda pronto. Era pra ser assim, era pra me estar grata, né, pelo apoio que elas estavam me dando, mas na verdade funcionava ao contrário. Pra mim era uma forma de, elas estão vendo, elas estão interagindo, nossa, que vergonha, o que elas estão pensando de mim agora? E isso é uma bobagem, né? Então, é uma coisa que, assim, aos pouquinhos também, eu tô vencendo a cada dia e é um alívio, a gente se sente mais leve, não fica aquele peso, assim, na hora de vir aqui, não fica tão pesado, porque eu tô me importando um pouco menos com isso, com o julgamento, medo do julgamento, medo da exposição, sobre começar sem apoio também. Eu comecei aqui e eu não falei pra ninguém, eu comecei esse canal e só fui porque sempre eu falava pra minha família, sempre contava pras minhas amigas e ia falando pras pessoas. Mas era justamente esse motivo que me travava muito. Então, o que eu decidi fazer agora foi, não, eu vou começar. Depois que eu começar, depois que eu for criar, tiver tudo certinho, aí eu conto. Então, eu fiz primeiro, criei o canal e só depois comecei a falar. E muita gente nem sabe, muita gente nem faz ideia, assim, que eu tenho um canal que eu tô gravando aqui. Por isso que eu também quis deixar o canal que eu tinha, né? Tinha quase 100 seguidores, mas assim, eram pessoas que me deixavam, eu via que eu ficava muito travada. Então eu decidi que não queria continuar com aquele canal e começar do zero, com pessoas assim, que estivessem chegando, pelo menos as primeiras pessoas que estivessem chegando, que fossem pessoas que não me conhecessem, né? Acho que eu me sentiria menos assim, tímida, né? Não sei se vocês também são assim, né? Quem é tímido se é assim também. Sente mais vergonha com pessoas que conhecem do que com pessoas estranhas. Sobre ter vontade de desistir. Sobre ter vontade de desistir também. É uma coisa assim que cada vez também tem ficado menos na minha cabeça. Eu vejo assim como uma cura até, porque antes tudo sempre era assim, começava, não tá do jeito que eu gostaria, já dava vontade de desistir, né? E eu vi um vídeo bem interessante um dia falando sobre o YouTube, né? Que ele é para as pessoas que quer ser consistente, né? Que ele muda a vida das pessoas. Porque para ter resultado aqui, a gente tem que não é imediato, não é uma coisa imediata. Por exemplo, no meu grupo de afiliados, eu posto alguma coisa, eu divulgo meu link
E assim, na mesma hora eu posso já fazer uma venda. No Instagram, se for fazer isso, eu publicar alguma coisa lá nos stories, posso ter um resultado já, bem rápido, de vender, né, alguma coisa. Aqui não. Aqui pra poder ganhar dinheiro é uma coisa assim que leva tempo. É aos poucos, eu vou ali todos os dias, não todos os dias, né, mas sempre tá ali e tá gravando e tá postando, tem que ter uma consistência. E isso aí me ajudou bastante a vencer esse, não sei se era uma sensação assim de uma ansiedade, né, pela necessidade, uma ansiedade de querer logo algo imediato, um resultado imediato. E isso é muito ruim. Eu vejo que a vontade de desistir assim tá diminuindo, porque eu sei que vai ser devagar mesmo, vai ser lento, apesar de eu ser muito grata ao... Eu comecei essa é a segunda semana e já tem 25 pessoas aqui, 25, 26. Pra mim, assim, isso é uma vitória muito grande, é um motivo de comemorar, porque eu comecei do zero e eu não fiquei divulgando. Não fiquei pedindo pra amiga, não fui lá em grupo pra alguém, se inscreve no meu canal. Não. Isso pra mim é muito bom. Com a vida dos outros. Era um outro ponto, assim, também que eu vi que por muito tempo ficou me travando ali pra começar, né? Porque toda vez que eu ia começar alguma coisa, eu começava muito ver outras pessoas que já são grandes aqui, que são aqui há muitos anos, mas eu esquecia desse detalhe, que a pessoa que tá ali gravando, ela começou ali como eu também, tô começando, mas ela já tá aqui já há 10 anos, então é claro que ela vai ter resultados, é claro que ela vai ter muitos seguidores, é claro que ela consegue se manter, cuidar da família só com aqui, né, com a renda aqui do YouTube, mas às vezes não é só isso também, às vezes ela faz outras coisas, e eu ficava me comparando, nossa, mas ela se veste muito bem, nossa, ela fala muito bem, ela não é tímida como eu, ela sabe, nossos vídeos são super editados, ela tem microfone, o áudio é muito bom, e assim, isso só me destruía, só me deixava assim, com vontade de, não vou começar, eu não tenho competência pra isso, né. Então, parar de se comparar foi uma coisa que me ajudou bastante. Então, eu consumo os conteúdos, mas assim, pra me ajudar, pra me motivar, sabe? A começar a aprender ali, né, com a pessoa e não ficar me comparando já, eu que tô começando, querer me comparar com alguém que já tá aqui há muitos anos. Então, acho que a gente fazer isso só prejudica, só atrapalha a gente mesmo. Outra coisa é achar que perdeu tempo demais. Então, como eu já falei, né, em vários vídeos, eu tô esperando pra tomar essa decisão agora que eu tô fazendo aqui, de vir gravar, ter consistência. É muito pouco tempo pra mim falar disso, mas eu sinto que eu tô diferente das outras vezes, né, mas se eu parasse e ficasse pensando, mas já perdi muito tempo, nossa, mas se eu tivesse começado antes, eu poderia estar melhor já hoje, se eu tivesse feito isso antes. Então, parar de pensar nisso, o que eu poderia ter feito e focar em, eu vou começar agora. E como vai ser daqui a pouco? Como que vai ser daqui 2, 3 anos, 5 anos, né? Isso melhorou bastante minha forma de pensar. De não ficar me travando também, me bloqueando, porque já passou o tempo. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar. Tem algo assim que eu tenho um sonho e eu não realizei, quero muito realizar. E eu tava até pensando, nossa, eu acho que já deveria ter feito isso há muitos anos atrás, que é ter minha carteira de habilitação. Que é o meu sonho dirigir, mas assim também o medo de dirigir, achar que eu não ia conseguir, passar, né, na prova. Isso me travava bastante também. E eu tô pensando, eu quero muito realizar esse sonho, né? É uma vontade que eu tenho, só que esse pensamento de pensar, nossa, mas eu vou ir lá e só vai ter os jovens lá de 18, né, 19, 20 anos e eu vou estar lá tirando carteira, só eu, né? Aí eu
eu decidi a mudar essa forma de pensar. E, não, o importante é que eu vou fazer a partir de agora. E daqui a pouco, se eu não fizer isso agora, se eu não tiver coragem e continuar esse canal, se eu não tiver coragem e ir lá, me preparar e tirar a minha habilitação, como que eu vou estar daqui 2, 3 anos? Eu vou estar olhando pra trás e pensando, se eu tivesse feito, né? Então essa é um ponto que eu tenho lutado bastante pra vencer. E assim, é assim que a gente vai buscando, assim que a gente vai criando o nosso futuro. Não é imediato, as coisas não são assim. Eu faço agora e já quero ter resultado imediatamente. Não é assim. É uma paciência que a gente tem que ter, um dia de cada vez. Essa é a mensagem do vídeo que eu quero deixar. É um dia de cada vez. A gente todos os dias tá ali, um pouquinho, sempre plantando pra gente construir o nosso futuro, não é? E a mensagem que eu quero deixar é um dia de cada vez, um passo de cada vez. Então, assim, pra mim, assim, o que está fazendo eu caminhar e não desistir é um dia de cada vez, é um passo de cada vez. E se hoje não conseguir fazer nada, amanhã eu volto e continuo. Então, no meu caso, eu sou mãe, eu tenho 4 filhos e, assim, todos os dias é muita coisa pra fazer. Tem o mercado de afiliados que eu estou lá também me dedicando pra crescer. Tem aqui o canal que eu tenho me proposto a vir aqui sempre pra estar gravando um vídeo e compartilhando um pouco da minha história com vocês. Mas assim, tem dia que não dá. Tem dia que nem lá no grupo de afiliados eu consigo postar. E assim, mas no dia seguinte eu vou e faço. O importante, a consistência, eu tava vendo isso também em outro vídeo, que ser consistente não é você nunca parar, nunca parar. É uma linha reta que você não pode cortar, que não pode quebrar. A consistência, na verdade, é você não desistir. Hoje não deu? Tá, então amanhã eu volto e faço. E eu acho que assim é mais leve, fica menos pesado. Quando a gente pensa, a gente não pode parar, a gente não pode errar, não pode falhar, se torna já um peso pra gente, né? Um empecilho pra gente acabar desistindo já antes de começar.